Paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha, né? Privilégio a gente se reunir, louvar o Senhor. E hoje, como de manhã, teve uma palavra que veio de encontro à nossa necessidade. Agora à noite também não vai ser diferente, em nome de Jesus. Deus tem algo a falar no nosso coração. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Quando a gente estava louvando esse hino santo, 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 de todos os atributos de Deus, você não vai ver na Bíblia que Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Você não vai ver na Bíblia que Ele é bondoso, bondoso, bondoso. Mas santo você vai ver, Ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, Romanos capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto vai falar das riquezas da justificação, vai falar dos privilégios da justificação. Apóstolo Paulo, ele vem desde o capítulo 1 falando, capítulo 1, capítulo 2 e até o meio do capítulo 3, sobre a necessidade da justificação. Ele vai falar que os pagãos, que os religiosos, os moralistas, os judeus, eles carecem da justificação. No capítulo 4, Paulo vai trazer dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e Davi, provando como ser justificado. Ele vai dizer que não há outro meio a não ser pela fé. E no capítulo 5, Paulo vai mostrar o privilégio de ser justificado por Deus. O termo justificado é um termo jurídico legal. Ele acontece não aqui na terra, mas ele acontece no tribunal de Deus no céu. E uma das coisas que a gente mais ouve das pessoas: eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, Deus conhece o meu coração. Alguém já ouviu assim? Nós também falávamos assim, né? Sou uma pessoa boa, trabalho, não faço mal a ninguém. Mas eu vou trazer uma ilustração que eu ouvi uma vez, para a gente entender um pouquinho da necessidade da justificação. Segundo estudos, nós temos mais de 10.000 pensamentos por dia. Se nós, tirando pecados que muitas das vezes nós cometemos por palavras, por ações, se nós apenas no dia cometesse apenas 3 pecados por pensamento, nós poderíamos ser considerados como anjos ambulantes.
Estou dizendo 3 pecados por dia em pensamento, porque nós pecamos mais. Não tem ninguém aqui que peque apenas 3 vezes por dia. Agora imagine comigo, 3 pecados por dia, no mês vai dar 90 pecados. No ano, 90 vezes 12, 1080. Vamos arredondar para 1000. 1000 pecados por ano. Eu estou fazendo 50 anos mês que vem. Eu estaria com 50.000 pecados. Agora eu pergunto para os irmãos: chegar diante de um juiz com uma lista de 50.000 pecados, o que você acha que vai acontecer? Somos bons, não fazemos mal a ninguém, Deus conhece o nosso coração. Então, você entende a necessidade da justificação? A justificação, ela é necessária para o ser humano. Se nós pegarmos a importância dessa maravilhosa graça de Deus, de tomar a iniciativa de nos reconciliar com Ele, porque quem errou fomos nós, não foi Deus. Quem virou as costas foram nós, não foi Deus. Mas Deus, mesmo Ele sendo traído, ignorado, Ele toma o partido e vai de atrás do pecador para se reconciliar. Quem já fez isso quando pequeno? A gente brigava com algum amigo e depois a gente chegava para ele e falava: vamos fazer as pazes? Aí o amigo falava: mas como? Vamos dar o dedinho. A gente dava o dedinho assim, ó, e tornava a ser amigos. Quem passou por isso? Fazíamos isso. Aí, a partir daquele momento, a gente voltava a jogar bola, brincar, dar risada novamente. Brigava de novo, aquele dedinho para a gente se reconciliar com o amigo. E Deus, irmãos, no modo humano, Ele também faz isso. Ele que foi o ofendido, e Ele vai atrás do ofensor, para fazer reconciliação. Isso se chama justificação. E como ocorre a justificação? Ela simplesmente ocorre na cruz. Foi lá na cruz que Deus justificou o homem que crê pela fé. Foi lá na cruz, porque Deus é uma das verdades mais terríveis da Bíblia, que Deus é justo. Por que é terrível, irmãos? Porque nós não somos. E o que é que um Deus justo, santo, imaculado, um Deus que se ira contra o pecado, faz com uma pessoa injusta como nós? A palavra de Deus vai dizer: aquele que justifica o ímpio é aborrecível aos olhos de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e separados estão de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
para justificar o homem, Deus ele não pode olhar para o Alexandre, eu me agradei do Alexandre, eu vou torná-lo justo. Deus não pode, ele estaria rasgando a sua justiça. Então como ele fez? Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, o verbo que habitou entre nós, pela providência de Deus, Jesus foi numa cruz, e lá na cruz, Jesus pagou toda a dívida que nós tínhamos. Ele rasgou a cédula que era contra nós, e cravou na cruz, e disse: Tetelestai, está consumado, você não deve mais nada, está pago, está quite com a lei de Deus. Mas para isso, o homem precisa colocar a sua confiança em Deus. A Bíblia vai dizer que Deus justifica pela fé, somente pela fé, não é pelas obras, não é pela lei, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Então, quando a pessoa coloca a sua confiança em Cristo, reconhece o seu estado pecaminoso, ele passa a ser justo diante de Deus. Ele não somente recebe o perdão de Deus, que já é maravilhoso, os nossos pecados são imputados em Jesus, e a justiça de Jesus é imputada a nós. Então, quando Deus olha uma pessoa que creu em Jesus, Ele não vê mais um mero pecador, mas Ele vê um filho justificado, porque a justiça de Cristo passa a habitar num cristão, e ele anda, e Paulo vai dizer em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Então, quando Deus olha, Ele olha aquele que creu, aquele que se arrependeu dos seus pecados. Ele não olha mais com um olhar de ira, de repugnância, vamos dizer assim, mas Ele olha com um olhar de misericórdia, com amor, chama de filho, sustenta, abençoa, por causa da fé em Jesus. Mas não é a fé que salva, a fé é o instrumento que me leva ao Salvador, que é Jesus. A fé é aquilo que me leva a crer naquele que morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então Paulo, no capítulo 5 agora, ele vai trazer os privilégios, as riquezas de ser justificados pela fé. Qual é a primeira dentre tantas que nós temos nesse capítulo? A primeira é: sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Aqui Paulo não está falando a paz de Deus, uma paz, ou uma paz que você está tranquilo, uma paz de descanso. Não, é uma paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos distanciados de Deus. Nós não tínhamos amizades com Deus. Então Deus veio nos reconciliar com Ele. E a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós passamos a ter paz com Deus. Essa guerra foi cessada. Não há mais guerra entre um cristão e o Deus. Por quê? Porque houve reconciliação. Isso é um fruto da justificação. Versículo 2: além da paz com Deus, nós temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes,
que é a entrada? No Antigo Testamento, os judeus eram separados de Deus pelo véu, e os gentios eram separados pelo muro. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo e destruiu o muro de separação entre nós e Deus. Agora judeus e nós, gentios, temos acesso livre a esta graça de Deus. Nós temos liberdade para chamar a Deus de Pai. Nós temos liberdade, e o escritor aos Hebreus vai falar: entremos com confiança ao trono da graça. Não é mais trono da ira, não é mais trono do julgamento, é trono da graça, para que a gente alcance misericórdia e ache graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Então nós temos acesso a essa graça. Todos pela fé têm acesso a Deus, pela fé, por meio de Cristo. Eu sou levado diante do trono da graça. Qual mais? Versículo 2: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz, irmãos, com Deus vai falar do algo do passado, quando nós fomos justificados. A graça nos faz olhar para o Pai que nos dá o seu favor, mas a glória nos faz olhar para o nosso objetivo final, que é a nossa redenção final, que é a nossa glorificação. É aonde nós estaremos para sempre com Deus, por meio da fé em Jesus. Isso é promessa de Deus, e a promessa de Deus é infalível, porque Ele não é homem para que minta. Então nós temos acesso a esta graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós estaremos na glória com nosso Redentor. Nós o veremos como Ele é. E versículo 3, nós gloriamos também nas tribulações. Mas irmãos, gloriar na tribulação, o cristão ele não se gloria, ele não deseja passar por tribulação. Ele não é masoquista, que ele acorda de manhã e ora a Deus: eu quero passar por tribulação. Mas a tribulação, quando o cristão passa, não é para destruí-lo. Quando um cristão passa pelas provações da vida, não é para afastá-lo de Deus, pelo contrário, é para fazer ele chegar mais perto de Deus. Deus não dispensa tribulação na vida dos seus filhos. Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Então quando vem a tribulação na vida de um cristão, isso não é para desanimá-lo, não é para tirar o foco dele de Jesus, pelo contrário, é para ele descer aos pés de Jesus e clamar pela ajuda do nosso Redentor, porque Ele está com os ouvidos atentos, Ele está com as mãos estendidas para ajudar, os seus olhos estão passando por toda a terra, e Ele olha para o filho seu e ajuda, Ele sustenta com a destra da sua justiça. Nós vemos Jó, ouvia falar de Deus, mas quando Jó passou a passar tribulações, no final do livro de Jó vai falar que antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos o veem. Davi vai dizer: foi bom ter passado por aflição para que eu te conhecesse melhor. Paulo, no momento do espinho na carne, ele vai orar 3 vezes e o Senhor fala: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai falar: então eu vou me gloriar na fraqueza, para que o poder de Cristo habite na minha vida. Nós não passamos por tribulações em vão. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, por erro meu, eu passei por alguns momentos de aflição, por erros de organização financeira, e aquilo foi
ia corroendo, porque eu ficava imaginando, falei, o que eu vou fazer, Foi o momento que eu mais senti a graça de Deus na minha vida. Foi o momento que eu mais orava na minha vida, pedindo ajuda do nosso verdadeiro ajudador. Foi o momento que eu mais supliquei o favor de Deus. Foi o momento que eu mais tive experiências maravilhosas com Deus. Deus, Ele não vai impedir que você passe pela fornalha, mas pode acreditar, Ele vai estar do seu lado ali, te fortalecendo. Aguenta mais um pouquinho, lute mais um pouquinho, e Ele vai estar ali te sustentando. De manhã o nosso presbítero Valmir trouxe uma palavra maravilhosa, que muitas das vezes nós somos vaso, e o vaso pode chegar momento de rachar, mas que rache nas mãos do Senhor, porque Deus é o nosso oleiro. Então o vaso pode estar quebrado, pode estar ali dificultoso caminhar, mas Deus põe a mão no vaso, e esse vaso volta a ser útil para a glória dele mesmo. Então a tribulação, ela não vem para nos destruir, pelo contrário, ela vem para nos levar aos pés de Jesus. O mundo, ele nos ensina a fugir das tribulações, mas somente o Evangelho faz nos alegrar nas tribulações. Irmãos, parece coisa de louco, se alegrar na tribulação. Aí Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só coisa boa? Não. Todas as coisas cooperam. Tribulação está envolvida, aflição está envolvida, muitas das vezes uma enfermidade pode estar envolvida, muitas das vezes um desemprego pode estar envolvido. Foi o momento de um desemprego meu que eu aceitei a Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que a tribulação vai produzir? Ela produz a paciência. A paciência aqui não é aquela paciência de calma, é a paciência triunfadora. Ela produz, em algumas versões, perseverança. É esse momento de tribulação que você persevera, que você luta, mesmo olhando as adversidades e falando é impossível, mas você luta, você persevera, e lá na frente você vê o agir de Deus na sua vida. É por isso que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela vai produzir o que? Versículo 4, a experiência. É um caráter aprovado. É o mesmo que você pegar o ouro, colocar no cadinho, esquentar até o momento de derretê-lo, e ali sobe toda a impureza no ouro. Aí o ourives vai lá e tira aquela impureza, e muitas das vezes passamos por isso, para Deus tirar o orgulho nosso, para Deus tirar o acho eu consigo, eu faço, eu posso, e Deus vai lá, não, precisa mais um pouquinho no fogo, para tirar muitas das vezes o orgulho do nosso coração. Então é necessário ser provado no fogo, para sermos aprovados. A paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos uma esperança. Tem um moço que ele pediu para mim levar um currículo nele na empresa, e eu falava, vamos crer, quem sabe, vamos orar, né? Deus pode abrir essa porta para você. Essa é uma esperança que pode não acontecer. Pode ser que ele não chame, não seja chamado naquela empresa. É uma esperança que a gente
tenta crer, mas pode não acontecer. Pode ser que ele fique desempregado mais tempo, ou pode ser que ele trabalhe em outra empresa. Essa é uma esperança, mas a esperança que Paulo está dizendo não é essa. Essa é uma esperança convicta. É uma esperança que de fato vai acontecer. É uma esperança inacessível, imaculada, incontaminável. É uma esperança que nós podemos erguer nossa cabeça, olhar para o céu e falar: isso vai acontecer, porque é uma esperança dita pelo nosso Redentor. E essa esperança, ela faz o quê? Ela é derramada em nosso coração, o amor de Deus. Como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecoste, e pelo Espírito Santo é derramado em nosso coração, para que a gente não desanime diante dessa esperança. Por quê? Porque essa esperança é firme. Quem prometeu é fiel para cumprir. Porque Cristo, versículo 6, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quem Cristo morreu, irmãos? Quando nós chegamos num tribunal dos homens, quando é julgado retamente, porque muitas das vezes acontece subornos, pessoas que são condenadas, depois são descondenadas, não passaram a ser justificados. E muitas das vezes, dentro de um tribunal, uma pessoa é declarada justa. Foi provado pelos autos que aquela pessoa não cometeu algum crime. Isso no tribunal da terra, somente um justo é liberado, é justificado. Mas no tribunal do céu, nenhum justo é justificado, porque não existe um justo. Quem que é justificado é o injusto. Somos nós. Quando cremos em Jesus, aí vem a justiça de Cristo sobre nós. É o injusto se tornando justo pela justiça do justo. Então, quando a pessoa crê, ele é justificado. Mas quem que é justificado? O fraco, versículo 6. O ímpio, versículo 6. E o pecador, versículo 8. Que Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Então, no tribunal do céu, nenhum justo é justificado, porque não há um justo sequer, Paulo escreve no Romanos 3,10. Então, somente injusto. E muitas das vezes o homem, ele vem com esse pensamento: eu sou bom, não faço mal a ninguém, Deus conhece meu coração. E eu acho lindo o versículo 7, porque ele vai falar: porque apenas alguém morrerá por um justo, ou uma pessoa que se ache boa, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Irmãos, eu dou a minha vida pela minha família. Se vier alguém para matar meu filho, minha filha, minha esposa, eu vou na frente. Mas pense numa pessoa má, só pense nesse momento. Aqui em Rio das Pedras, se tiver alguém má que você acha, que você imagina, você teria coragem de morrer por ela? Tenho certeza que não. Alguém teria coragem de morrer pelo Hitler? Mussolini? Tenho certeza que não, irmãos. Mas o versículo 8 vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós bons, não, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos nada a oferecer a Deus, e Ele ofereceu tudo para nós. Não tínhamos nada para dar para Deus, e Ele deu tudo. Tudo que Ele tinha, Ele deu. Ele deu o seu filho amado, o seu filho que desde a eternidade estava com Ele.
que veio como homem, lá na cruz, Ele foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido. Nenhuma beleza víamos nele naquela cruz. Como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, Ele não abria a boca. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O versículo 10 de Isaías 53 vai falar: e ao Pai agradou moê-lo. Jesus foi moído naquela cruz. Ele foi moído. E o mais interessante é que foi do agrado do Pai moer o próprio Filho para salvar injustos, pecadores como eu e como você. Pessoas que outrora virávamos as costas para Deus, outrora zombávamos das coisas de Deus, escarnecíamos das coisas de Deus, mas Deus, mesmo assim, estava com o dedinho estendido: eu quero me reconciliar com você. Aleluia. Isso é graça, isso é bondade, isso é paciência, isso é misericórdia. E nesta noite aqui, eu termino essa mensagem. O que te faz, você que ainda não é justificado, o que te faz pensar que você, daqui a 100 anos, quando você chegar no trono do julgamento, você vai poder chegar e falar: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não fez mal a ninguém, diante do reto e justo juiz, aquele que julga com justiça, aquele que julga com equidade, aquele que sabe o que você pensou hoje. E muitas das vezes o seu pai não sabe o que você pensou, muitas das vezes o seu cônjuge não sabe o que você pensou, muitas das vezes o seu pastor não sabe o que você fez, mas ele sabe. E o que te faz pensar que você chegará naquele dia, se você não for justificado hoje pelo sangue de Jesus? O que te faz pensar que você pode chegar naquele dia e erguer a cabeça diante do reto juiz, sendo que a palavra de Deus vai falar que toda boca esteja fechada nesse dia diante de Deus, porque não há um justo e nenhum sequer. Nós não somos justos, somos declarados justos por causa do justo que morreu por nós. Tem alguém aqui esta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Não é colocar medo, mas você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos. Não é medo, não pense assim como medo. Você não é o dono da sua vida, você não é o dono do seu tempo. Quantas pessoas hoje partiram sem se reconciliar com Deus? Quantas pessoas partiram hoje sem ser declarado justo pela fé em Jesus? Quantas pessoas naquele dia partiram hoje e naquele dia vão ter que encarar o justo juiz, que por tantas vezes estendeu as mãos, estendeu o dedinho para reconciliar, e a pessoa virava as costas. Então, se tem alguém aqui esta noite, tome uma decisão hoje.
Jesus está dando uma oportunidade. Quantas oportunidades eu tive, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui hoje, poderia estar morto. Eu me lembro na segunda terça-feira de dezembro de 2008, eu entrei na igreja todo arrebentado, mas sempre com o meu pensamento: não faço mal a ninguém, sou uma pessoa boa, Deus conhece meu coração. E o pregador estava pregando Lucas capítulo 7, onde vai falar da passagem da viúva de Naim, onde havia duas multidões. Uma multidão estava seguindo o cortejo fúnebre, e a outra multidão estava com Jesus. E o pregador disse assim: em qual multidão você está? No velório ou com Jesus? E eu parei por um segundo para pensar em qual multidão eu estava. Uma voz falou dentro de mim, que eu nunca mais esqueço: você está no caixão. Foi assim que Deus falou comigo. Foi a minha primeira experiência com Deus. Você está no caixão. E eu parei, assustei. Falei: como assim? Mas eu sou poderoso para dar vida para você. Talvez você esteja arrebentado, talvez você esteja falido espiritualmente, talvez você esteja numa situação que acabou para você. O autor e o consumador da fé está aqui. A ressurreição da vida, a vida está aqui. O pão da vida está aqui. Aquele que oferece a água da vida está aqui. Aquele que é a luz do mundo está aqui. Aquele que é a videira verdadeira está aqui. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida está aqui hoje, estendendo as mãos para você. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite, dê um passo à frente. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia de se reconciliar com Deus. Se tem alguém aqui esta noite, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Não tem ninguém? Então que Deus abençoe. Que Deus dê graça. Que Deus abençoe, que Deus dê oportunidade. Que Deus abençoe, que Deus dê força para passarmos o que tiver que passar, mas sempre olhando para Jesus, nosso autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus.